Bendito Senhor, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, render louvor e tributo ao Teu santo nome. Amado Pai, nós Te louvamos pela vida, pela salvação, pela comunhão, Te louvamos pela igreja. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos meus irmãos. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, guardando cada vida, crianças, jovens e adultos. Cada família, Senhor, protege com a Tua graça. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, nós estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor. Podemos dizer que estamos na casa do Senhor, porque onde nós buscamos a presença do Senhor, onde nós queremos estar em paz e comunhão com o Senhor, Ele se faz presente, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, e é por isto que nós estamos na presença de Deus permanentemente. Alguns podem não ter consciência disto, mas você também está na presença de Deus. O nosso Deus está em todo lugar, vê todas as coisas, conhece todas as pessoas, inclusive os pensamentos delas. Então é uma bênção a gente estar na casa do nosso Senhor, na presença do nosso Senhor, aprendendo com o nosso Senhor. Nossa mensagem, nossa meditação é no Salmo 54, um texto bem pequeno em relação a determinadas edições da nossa palavra ao amanhecer, porque o texto realmente é pequeno. O Salmo 54 é pequeno e eu só vou ler uma parte. Na verdade, é os versículos 4 a 7. Uma leitura pequenina, com uma grande mensagem, principalmente para quem acredita nas promessas. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda angústia. E os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Quando nós lemos os Salmos de Davi, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós geralmente nos deparamos com a menção repetidas vezes aos inimigos. Inimigos todo mundo pode ter, inimigos conhecidos ou desconhecidos. Os reis tiveram sempre inimigos. Todo reino sofre crítica e, às vezes, atentados, emboscadas contra o rei e o reino. É assim a sucessão dos reinos na história humana. Davi não seria diferente. Ele foi muito destacado, foi muito valoroso e, portanto, antes mesmo de se tornar rei, já tinha inimigos. E o pior, o maior de todos os inimigos era um rei ciumento que, a princípio, foi beneficiado por ele, exaltou ele, elevou ele a posições no seu próprio exército,
viu ele crescer, desenvolver um trabalho na condição de estrategista militar da época e depois se tornou seu adversário e, por último, inimigo. Todo mundo pode ter, todos os reis tiveram e têm adversários e inimigos. O Davi, antes de reinar, já tinha esta experiência, porque ele se destacou no reino de um rei fraco, de um rei sem temor de Deus, um rei ciumento, um rei com problemas emocionais ou mentais, e ele sofreu muito. Ele sofreu atentados. Davi sofreu emboscada. Davi tinha muitas razões para suplicar a Deus pedindo livramento. Ele nem mencionava seus inimigos, até porque, como um homem que tinha experiência com Deus, fé e temor, ele tinha consciência. Deus é fiel, testemunha do que me está acontecendo. Então, aqui onde eu comecei a leitura, Salmo 54, versículo 4, eis que Deus é meu ajudador. É bom quando você confia. Não tem como escapar se não confiar em Deus. As armas dos homens falham, as estratégias humanas falham, mas quando se confia em Deus, quem confia em Deus vence. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Uma referência velada, mas poderia estar envolvido aqui muitos oficiais que amavam o Davi, muitos. O próprio príncipe Jonatas era amicíssimo do Davi. Existia um consenso em relação às autoridades que Davi tinha habilidade e reunia qualidades para reinar. É muito provável que alguns já soubessem que ele já tinha sido ungido por Samuel, por ordem do Senhor. É provável que os sacerdotes, os demais sacerdotes que honravam Samuel, Samuel era um homem de graça, de temor, de adoração, de oração, e jamais ousaria consagrar alguém sem a direção de Deus. Portanto, Davi ele tinha qualificação, reunia qualidades, atributos, condições para se tornar o próximo rei. Então, ele aqui diz que o Senhor é o seu ajudador e ele pede ao Senhor por aqueles que o ajudam, por aqueles que o sustentam, por aqueles que encorajam. Ele, o versículo 5, referindo ao Senhor, ele é Deus. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Aquelas coisas que acontecem na política, no palácio, que me andam espiando. Ele destrói. Ele, o Senhor, é quem julga, o Senhor é quem vence, o Senhor é quem desfaz esse tipo de intrigas. No versículo 6 ele diz, eu te oferecerei pela ajuda, pelo livramento, pelo sustento e pelos que tinham amizade, respeito e se dedicavam a ele e se empenhavam em ver se podiam ajudar e tornar as coisas mais leves, mais agradáveis e mais segurança para ele.
E aqui o Davi tinha pessoas no palácio, o Davi tinha pessoas na família, seu pai, sua família, o Davi tinha seus irmãos, o Davi tinha seus sobrinhos que se tornaram comandantes no seu reino, o Davi tinha muitas pessoas, inclusive amigos fora do reino, fora de Israel, ao ponto dele pedir ajuda, pedir socorro a um rei para ajudá-lo. E no versículo 7, após dizer que ofereceria sacrifícios voluntários ao Senhor, louvando o Senhor, porque isso é agradável, porque isso é bom, porque é louvável, ele diz, porque me livrou de toda angústia. Ele venceu, ele se tornou vencedor, ele foi ajudado, porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e ele não precisou tomar a frente, ele não precisou fazer algo contrário à sua consciência, como, por exemplo, quando foi encorajado, ele foi insultado a se vingar do Saul, a fazer justiça com as próprias mãos. E ele disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Portanto, um homem exemplo, um exemplo de adorador, um exemplo de vencedor, quando a luta era dele, quando houve as dificuldades, quando ele precisou realmente expressar confiança. Eu oferecerei sacrifícios voluntários. Eu louvarei o nome do Senhor. Eu louvarei o Senhor porque isso é bom. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe toda a igreja e nós vamos orar. Hoje a minha oração, com muita alegria e felicidade, é pelos meus novos alunos. Aqui na igreja nós estamos iniciando o trabalho e acredito, como eu acreditei durante muito tempo e fiz para a glória do meu Senhor, acredito que nós teremos um resultado para, digamos, sucessão nossa. Nossos pastores, pastor presidente, eu e muitos outros pastores a certa idade. Nós temos só 2 ou 3 pastores mais jovens aqui, os demais têm experiência e idade para a gente se dedicar à obra de Deus e ajudá-los. Então, a minha oração pela minha classe, a minha classe aqui, e eu fiz umas turmas, eu tive a felicidade de conduzir do começo a formação, a turma Sebastião Mendes Pereira, a turma José Deusdete Farias, a turma... Eu tive várias turmas e eu sempre honrei meus pastores, e esta turma é a turma Pastor Guedes. É homenagem ao nosso pastor de saudosa memória. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, pela vida, pela salvação, pela tua ajuda. Continua conosco, meu Senhor, nos dando a tua direção e proteção, nos livra de todo mal, guarda o teu povo, manifesta a tua igreja, Senhor, ao mundo com um testemunho glorioso do teu amor e da transformação. Amado Pai, agora suplicamos a ti, Senhor, eu te suplico pela minha classe. Eu te louvo, Senhor, pela formação desta classe, abençoa. Obrigado, meu Senhor, pelos recursos, obrigado pelo apoio, meu Senhor, pastor Davi Guedes. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos e irmãs. Nos dá graça, Senhor, para fazer. Tu conhece o meu coração, tu conhece, meu Senhor, o meu desejo, as minhas decisões no teu trabalho. Amado Pai, nos dá graça, nos ajuda, nos dá, Senhor, a capacidade de instruir para a glória do teu nome e benefício da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor e bom dia.